Fazer isso transformou a minha vida e quando eu tive esse comportamento, essa mudança de comportamento, nem eu imaginava a transformação e as mudanças que estavam por vir. Olá, seja muito bem-vinda a esse vídeo. Eu me chamo Jamile Paiva e sou mentora de mulheres que estão em busca de autoconhecimento e com isso se tornarem seres melhores, mais femininas, se tornarem as rainhas do seu lar, né? E com esse objetivo, que é algo que eu sempre trago para minha vida há muito tempo, eu passei por um processo gigantesco de autoconhecimento e precisei fazer uma decisão interna minha que movimentou muita coisa na minha vida, mas principalmente me trouxe paz, prosperidade, energia mental e tranquilidade. Imagina, isso melhorou até no meu casamento, inclusive também da minha parte financeira, em relação ao meu trabalho e a eu lidar comigo mesmo. Calma aí que eu vou já te contar o que movimento foi esse, que mudança foi essa. Então, eu já vivo esse processo de autoconhecimento tem um tempo e também aplico com as minhas alunas. E a vontade de gravar esse vídeo veio após alguns atendimentos individuais que eu fiz e eu percebi que isso não é um problema só meu. É um problema também da grande maioria das pessoas e a grandíssima maioria das pessoas, por não terem consciência desse problema, acabam não fazendo nada ou acabam por continuar replicando esse comportamento de forma deliberada e não tem noção de que alguns prejuízos em vários pontos da vida é por conta desse tipo de comportamento. Agora veja, tem o seguinte versículo da Bíblia que eu tenho certeza que você conhece ele. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, para que vá bem e sejas longa vida sobre a terra. Efésios 6, versículo 1 ao 3, certo? Esse versículo eu tenho certeza que você conhece e sabe o que é honrar pai e mãe, é respeitar, é não ir contra as regras dele, é ouvir, ouvir e abaixar a cabeça por muito que você não concorde, mas você, papai, mamãe, obedecer eles, usar, claro, sempre seu bom senso, mas sempre buscar obedecê-los e respeitá-los. Eu sei que você entende sobre isso, eu também entendia e busco, apesar de ser desafiador, né? Eu busco obedecer o que tá lá na Bíblia porque eu sou cristã. Mas foi entendendo e estudando sobre constelação familiar, uma técnica, não é nem uma técnica, é uma teoria e comprovada também cientificamente pelo Bert Hellinger, onde ele traz 3 leis, onde ele diz, se você obedecer essas 3 leis, toda a sua família flui, você não tem efeitos você pode fluir no seu pilar financeiro, você pode fluir no seu pilar emocional, inclusive físico. Você já parou para prestar atenção que parece que tem famílias que têm maldições? O bisavô era alcoólatra, o avô era alcoólatra, o pai é alcoólatra e o filho mais novo se torna alcoólatra. Ou então uma geração de família de cadeia que o avô tudo que pegava, tocava, virava dinheiro, mas perdia logo. E aí o filho, e aí o neto, e aí parece que isso vai se perpetuando ao longo da família. Bert Hellinger fala bastante sobre isso e ele traz que um dos motivos disso acontecer é por conta dessas leis da constelação familiar. E a gente vai se ater basicamente a uma das leis, que é a lei da ordem, que eu particularmente gosto de chamar de lei da hierarquia, simplesmente porque fica mais fácil de entender. Então, o que é hierarquia? Você sabe que tem ali algo a ser obedecido. Então, dentro de uma empresa, por exemplo, tem o chefão, né, eu tenho o dono da empresa. Aí o dono da empresa, ele geralmente tem os gerentes dele. Aí dos gerentes, os gerentes têm os subordinados a ele, os subordinados têm os seus subordinados. E aí, é claro que para quem tá aqui embaixo, para tomar uma decisão em relação à empresa, precisa passar por todos esses degraus, inclusive pelo dono, para que aquela decisão ou aquela ideia seja acatada, certo? Pois é, dentro da Constituição Familiar, precisa obedecer a mesma coisa. A mesma maneira. Não necessariamente só eu querer implementar algo e precisar dessa bênção verbal. Não é sobre uma bênção de virar e dizer assim, papai, mamãe, agora eu quero comprar um carro, por favor, me abençoe e me deem a permissão. Não é necessariamente fazer isso de forma verbal, mas fazer de outras formas sutis. Então,
de uma forma bem introdutória, assim, bem lúdica, tentando explicar o que é a lei da ordem dentro da família, fazendo esse comparativo, só para você entender que é mais ou menos sobre isso. É sobre para quem tá abaixo, pedir sempre a bênção, ou pedir sempre permissão, ou se entender que tá abaixo daquelas pessoas que vieram antes de você e respeitá-las pela história que elas viveram. E sim, em alguns momentos até mesmo pedir a bênção. Dentro da constelação familiar é um universo tão bacana que fala bastante sobre prosperidade. E prosperidade está diretamente ligado à mãe. Quando você tem conflitos aí com mãe, você acaba podendo ter aí alguns problemas de prosperidade. Se isso fizer sentido para você, me conta aqui nos comentários. Mas vamos lá. Em que momento foi que isso se encaixou na minha vida? Eu, assim como está no versículo da Bíblia, que eu busco seguir e estudo, eu sempre achei que eu honro os meus pais, dentro da medida que a minha personalidade, o meu jeito de ser, as decisões da minha vida me permitem. Mas eu sempre busco, é claro que eu erro, é claro que eu falho, erro com eles, mas na medida do possível eu sempre busco respeitá-los e honrá-los. Tá bom. Só que quando eu me deparei com a constelação familiar e eu entendi os malefícios de você não obedecer essa ordem, e é sobre esta ordem que eu quero te perguntar. Você vem querendo ou você vem se portando como pais dos seus pais? Porque veja, isso pode acontecer por inúmeros motivos. O motivo que aconteceu comigo foi pelo fato de a vida inteira do meu pai e da minha mãe conjugal eu estava inserida ali no meio, e não como um membro da família, mas quase como uma terceira peça do relacionamento deles dois. Agora veja, o que acontecia? A minha mãe casou com meu pai muito cedo, com 18 anos de idade, também foi mãe muito cedo, minha mãe muito cedo, e ela era do interior. E quando veio pra capital, ela não tinha praticamente ninguém. Era uma vizinha, a irmã que morava um pouco longe naquela época, eram as pessoas mais próximas que ela tinha. E ela acabou crescendo meio que eu e ela, e sempre alguém que ajudava em casa, e ela foi acabando me tornando, acabou que eu me tornei uma grande confidente dela. Eu sempre fui uma pessoa que demonstrou ter mais maturidade do que a minha idade, sempre demonstrou ter entendimento mais sobre o mundo, que sempre demonstrou ser interessadas por outros assuntos que a maioria das crianças não ficavam interessadas. E por conta disso, por conta dessa maturidade em falar sobre assuntos do mundo adulto, a minha mãe acabava se confessando comigo algumas coisas, compartilhando algumas coisas, mas nunca com a intenção de gerar o que ela me gerou de malefícios. Ela fazia aquilo como uma forma de aliviar, de me fazer entender o que estava acontecendo. E eu também, muito enxerida, sempre me enfiava ali no meio, de alguma forma. Então ela acabava me contando algumas coisas que aconteciam entre ela e meu pai. E sem perceber, eu tomava as dores da minha mãe. Eu me sentia quase que também a esposa que sofria junto com a minha mãe pelas coisas que meu pai fazia ou deixava de fazer. E assim eu fui crescendo. E assim eu me casei. E assim eu constituí a minha família, que é sair-vos da casa do seu pai e tua mãe, juntar e a tua mulher, enfim, e constrói a tua família. Assim eu fiz, mas continuei sem perceber e estando no meio da relação deles dois. Então existe uma porção de coisas na relação do meu pai e da minha mãe, que estão juntos até hoje, que eu não concordava, que eu achava que não deveria ser daquela maneira. Eles trabalham juntos, eu também já trabalhei um tempo com eles, então eu via aquela realidade e dizia, opa, não pode ser assim, esse não é o certo, você tá fazendo isso com ela que não é legal, e a senhora está fazendo isso com ele que não era legal, e acabava por aquela conjuntura já existir, esse aconselhamento acabou que foi se caminhando, acontecendo até alguns dias atrás, até algum tempo atrás. Até que eu entendi a importância da constelação familiar, e não só essa importância, mas a importância de respeitar a ordem. Eu não percebia que tá ali, no meio daquele relacionamento com meus pais, o tempo inteiro me preocupando com eles, o tempo inteiro tomando as dores deles, tentando organizar a vida deles, e tendo atitudes como sair da minha casa para ir na casa da minha mãe, ajudar ela a organizar a casa dela, arrumar. Eu não percebia que tudo aquilo estava batendo de frente com a ordem, com a lei da ordem, com a lei da hierarquia. Eu estava sendo mãe dos meus pais, querendo arrumar a vida dos meus pais. E isso me trazia um peso emocional, um peso físico e inclusive uma barreira profissional e financeira. Foi quando eu tive entendimento disso tudo e eu entendi que o movimento de mudança não precisava e não deveria partir da minha mãe e do meu pai, mas deveria partir de mim.
com a minha mudança de postura, com a minha mudança ao falar, com a minha mudança a dizer para algumas situações eu não vou resolver, isso não cabe a mim, e muitas vezes esse movimento nem chegava até eles, eu nem falava nada para eles, era algo mesmo mental. Quer ver um exemplo? A minha mãe, assim como talvez a tua mãe, tem o costume de contar algumas situações que acontecem entre ela e meu pai. E que dentro dos meus valores, dentro daquilo que eu acredito ser casamento, eu não acho saudável. E a minha postura sempre era, mas você tem que fazer isso, você não pode aceitar, isso não tá certo, isso não tá correto. E hoje a minha postura é simplesmente ouvi-la como uma amiga que também sou e o tempo inteiro mentalmente dizer, esse problema não é meu. Esse problema não é meu. Essa história quem tem que resolver não sou eu. A minha mãe, e aí isso é pra você também, a sua mãe e o seu pai são adultos. São pessoas com as suas faculdades mentais funcionando e eles têm total autonomia de tomar decisões por eles. E ninguém mais no mundo pode fazer isso, somente eles. Se eles têm algo para mudar, seja no pilar financeiro, seja no casamento deles, seja no relacionamento deles com outras pessoas, não cabe a você, filho, não cabe a você, filha, o fazer, porque a vida deles só quem pode viver é eles. E quando se fala em lei da ordem, quando se fala sobre pai e filho, obedecei pai e mãe, é justamente você entender qual é o seu lugar de filho. Filho não resolve problema de pai e mãe. Filho respeita pai e respeita mãe. Filho sai de casa do pai e da mãe, ou seja, ele abandona aquele lar, continua baixando a cabeça em respeito e benevolência, mas ele vai constituir a vida dele. E quando você estiver carregando os problemas dos seus pais, do seu pai e da sua mãe nas costas, ou do seu avô, ou do seu bisavô nas costas, você vai continuar tendo uma vida pesada, vai continuar tendo problemas emocionais e provavelmente também físicos ao passar do tempo. Agora, Jan, a minha mãe, o meu pai, ou o meu avô, a minha avó tem uma doença, tem algum problema muito sério de saúde, é alguém que já não tenha todas as suas faculdades mentais muito bem resolvidas, aí é uma outra questão. A lei da ordem aí vem, aí abre esse parêntese para este cuidado. É quando os filhos precisam novamente, quando os pais precisam novamente dos seus filhos, e aí tudo bem. É para ser assim, essa é a lei natural da vida. Mas se os seus pais têm todas as faculdades mentais deles funcionando, você tem que literalmente seguir a sua vida, entender qual é o seu lugar de filho. E você não pode esperar do teu pai ou da tua mãe uma mudança de comportamento. A mudança precisa ser sua, que está incomodado com essa situação, que está incomodado em carregar um peso que não é seu. Seus pais podem ter sido pessoas maravilhosas, podem ter te dado tudo, eles te deram realmente tudo, eles te deram a vida. E por isso você precisa ser grato. Você recebeu deles e pela lei da ordem, da hierarquia e do pertencimento, as outras leis que envolvem a constelação familiar, a sua função é retribuir isso para os teus filhos ou para o mundo. E não ter atitudes de tentar resolver a vida deles para de alguma forma retribuir para eles. Eu gosto do nome lei da hierarquia porque é como se fosse uma escada. Se a chuva cai aqui em cima, ela cai aqui no primeiro degrau, ela arrasta e cai para baixo, ela arrasta e cai para baixo e continua chovendo naqueles degraus. Então a água que está aqui em cima, ela vai, à medida que ela vai descendo, ela vai se tornando em maior proporção. E é assim que precisa funcionar a vida. Eu pego, recebo algo aqui, eu multiplico e mando para baixo. Eu multiplico e mando para quem vem depois de mim. E essa é a lei natural da vida. Enquanto você não entender isso e buscar obedecê-la e buscar respeitar todo esse processo, você vai continuar sentindo um peso desnecessário nas costas, um peso que não é seu. Tem uma frase do Bert Hellinger que eu adoro, que ele diz assim: aqueles que desrespeitam a ordem muitas vezes carregam a dor e o sofrimento dos seus antepassados. Quando você faz isso, quando você se coloca na escadinha lá da hierarquia, acima dos seus pais, você acaba carregando o seu peso, o dos seus pais e de todo mundo que veio antes de você. É muito pesado, você não precisa fazer isso. Solta tudo isso, libera teu pai e tua mãe, faz um exercício mental agora mesmo onde você tá. Começa mentalmente a dizer assim: papai, mamãe, eu te honro, mas eu preciso seguir a minha vida.
O peso da vida de vocês é da vida de vocês. Os problemas da vida de vocês são de vocês. Eu agora preciso esvaziar essa mochila e começar a colocar na minha mochila aquilo que cabe a mim. Bola uma frase como essa que eu acabei de te falar e fica sempre mentalizando isso. Quando acontecer alguma situação que você não souber exatamente que comportamento ter ali com eles no momento, lembra desse vídeo, lembra dessa frase, respira fundo e depois toma outra decisão e depois toma outro comportamento. É isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu espero que tenha feito sentido pra você. E deixa aqui embaixo comentário, pergunta sobre o assunto. Também me segue nas redes sociais, eu sou Jamile Paiva, com Y2Ls. Eu sei que tá no fim do vídeo, mas faz o seguinte, curte esse vídeo para que ele possa chegar a outras pessoas, principalmente se ele fez sentido pra você. E também, se quiser compartilhar no WhatsApp, alguma outra rede social com as pessoas, eu vou ficar muito grata e você pode ter certeza que você também vai estar ajudando alguém. Um grande beijo, fique com Deus e até o próximo. Tchau!